Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 9. E nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 18, Atos 9, de 10 a 18. Atos 9, de 10 a 18. Eu vou ler na minha versão e os irmãos me acompanham em leitura silenciosa. E assim nós evitamos o conflito, o choque entre as versões, todos compartilhamos da clareza do texto. Atos 9, do versículo 10 ao versículo 18. Diz assim o texto sagrado: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e lá na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a sua visão. Ananias, porém, respondeu ao Senhor: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e que fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos o que lhe cegara, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Vamos meditar, queridos, sobre a restauração de uma vida. Fechemos nossos olhos e oremos. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, por este momento que sabemos que o Senhor nos concedeu para juntos estarmos aqui reunidos, prestando ao Senhor o culto de nossos corações. E este é o momento, ó Pai, onde estamos todos diante da Tua Palavra para ouvir a Tua voz. Fala, portanto, ó Deus, aos nossos corações, de modo que todos possamos compreender claramente a parte do Teu conselho que nos cabe, de modo que venhamos a ser ainda mais transformados pelo poder da Tua Palavra. É o que nós pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, queridos. Essa passagem bíblica retrata, ela é posterior a um episódio da vida do apóstolo Paulo, muito conhecido por muitos de nós. Aliás, ele ainda não era apóstolo, ele ainda era um homem inimigo da igreja. A gente não pode dizer do mundo, porque ele era um religioso, era um homem temente a Deus, que buscava, se preocupava em fazer a vontade de Deus, mas ele considerava que Jesus e a igreja cristã eram inimigo da igreja, era contrária à lei, contrária à igreja, então ele perseguia a igreja, era um dos nossos inimigos. Quando ele teve uma experiência no caminho, ele teve o próprio Senhor se revelou a ele, fazendo com que ele reconhecesse que Jesus era de fato o Senhor. Então ele seguiu o seu caminho, conturbado, contristado, e estava lá nessa cidade, em Damasco, há 3 dias sem comer, fazendo um legítimo jejum, tão angustiado e tão maravilhado com o que ele tinha vivido, com o que ele tinha presenciado, que ele não tinha mais fome nem sede, e estava somente orando ao Senhor. Então, nessa situação, nós vemos que depois de um contato pessoal com Jesus, aquele homem que era um religioso, que acreditava estar seguindo a religião correta, a religião que herdou de seus pais, desde a sua meninice, ele entendia que aquilo era verdade,
mas ele entrou num choque com ele mesmo, com seu coração. Então, por causa da sua história, da sua vida, ele precisava, a partir dali, de uma restauração em sua vida. E essa restauração, queridos, é o Senhor quem promove, é o Senhor quem age nos corações. O apóstolo Paulo, nessa situação, mesmo depois da sua consagração, depois do seu ministério, nada que ele fizesse poderia provocar em sua vida, promover em seu coração as mudanças necessárias, a restauração necessária para que ele cumprisse o seu dever, cumprisse o seu ministério. Essa restauração é um dom do Senhor, que age na vida daqueles que se encontraram com Jesus pelos seus caminhos. A saber, irmãos, restaurar, essa palavra tauros vem de estaca, é uma coluna, e nós entendemos então que uma coluna caída lá no mato, ela não tem nenhum significado. Pode estar inteira, pode ser bonita, pode ser forte, mas não tem nenhum significado se ela estiver jogada longe, fora da sua função. Ou então uma coluna bem fundamentada, em pé, no lugar certo, só que no meio do deserto, é igualmente inútil. Ela tem lá todo o seu poder, toda a sua capacidade, mas não cumpre o seu papel, porque está fora do seu lugar. Então é claramente o coração do apóstolo Paulo, uma coluna, uma potência, uma capacidade enorme de trabalhar. O Senhor via o quanto ele era dedicado, o quanto ele amava a sua igreja, o seu trabalho, mas estava fora do lugar. Ele estava afastado daquilo para onde ele deveria estar. A palavra restauração, então, contém aquela ideia de trazer de volta para o lugar. Restaurar é voltar para onde devia estar. Então, isso é a restauração. Esse é o verdadeiro significado de uma vida restaurada. Foi o que o autor da carta, do livro de Atos, escreveu. Ele tinha em mente esse significado. O apóstolo Paulo, então, não precisava ser anulado, ele precisava ser restaurado, ser colocado no seu devido lugar. Então, é sobre esta restauração que eu gostaria de raciocinar com os irmãos. Ela ocorre no coração de uma pessoa, na vida de uma pessoa que conheceu a Jesus, que teve um contato com Jesus, e ela se dá em 3 aspectos que são muito interessantes e que merecem a nossa atenção, até porque nós sofremos a restauração que o Senhor nos dá. Então corremos alguns riscos, por exemplo, de acreditar que somos restaurados antes de ser. Entendemos que sabemos o que precisamos fazer para a nossa própria restauração, quando não sabemos. Não sabemos o que é necessário para o nosso ministério. Só o Senhor sabe, porque Ele planejou nossas vidas. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, antes de se encontrar com Jesus, ele era um homem capaz, era um filósofo, conhecedor da cultura grega, era um homem culto na sua época, que expressava a sua capacidade, não por si só. O Senhor tinha planos para ele, o Senhor tinha um projeto para a vida dele, e é por isso que ele era tão especial. Mas é claro, ele se enveredou por um lado contrário, um lado oposto àqueles caminhos que o Senhor tinha planejado para a sua vida, e isso o transformou num grande homem contrário, longe da sua posição. Então ele necessitava de uma restauração, como todos nós que nos encontrarmos com Jesus precisaremos. Todos os que já se encontraram com Jesus precisam também de uma restauração. Então vamos meditar sobre como acontece essa restauração em nossos corações e avaliar o quanto nós fomos transformados e o quanto nós precisamos ainda ser restaurados para sermos úteis na obra do Senhor, para estarmos no lugar onde o Senhor planejou que estivéssemos. A primeira consideração que nós podemos ver em relação à restauração, nós encontramos lá no versículo 17, que ela ocorre dentro do coração, dentro da vida da pessoa que precisa ser restaurada. Nós vemos que Ananias chegou lá para orar e que Paulo ficasse cheio do Espírito Santo. A restauração em nossas vidas começa no âmbito espiritual. Cheio do Espírito Santo, querido, significa convivendo com o Espírito Santo todos os dias, convivendo com o próprio Deus. É claro que se nós convivemos com Deus,
nós passamos por mudanças, começamos a falar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente. É claro que seremos influenciados pela presença de Deus em nossos corações. O Espírito Santo é a pessoa divina que vive em nós hoje. Portanto, um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, é claro que ele revela traços da presença do Espírito Santo em sua vida, da santidade do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo em seu procedimento, no seu dia a dia, na sua vida secular normal. É claro que ele vai transparecer que ele é diferente, porque convive com o Espírito Santo. É o primeiro acontecimento na vida de quem está sendo restaurado pelo Espírito Santo. É uma mudança espiritual, uma mudança que reflete no nosso comportamento em todas as áreas de nossa vida. E depois nós vemos também que o texto diz que ele teve a sua visão restaurada. O apóstolo Paulo, quando ele teve um contato com Jesus, ele presenciou um fenômeno diferente, que se chama até teofania, existe até um nome para isso, é uma visão. Ele teve uma visão de uma luz, porque o Senhor observou que o apóstolo Paulo estava com o coração tão endurecido, tão distante, que de jeito nenhum um pregador chegaria perto dele. Eu não chegaria. Qualquer pregador que chegasse perto dele era para ser preso, era para ser considerado inimigo. Então certamente os crentes fugiam dele. O próprio Ananias, quando o Senhor o chamou para pregar o Evangelho, para falar com Paulo, ele disse: não, eu não, imagine, ele é o nosso inimigo, ele vai me prender, ele deve estar mentindo para enganar a gente, para nos prender. É claro que toda a igreja fugia dele quando ele chegava. Como ele iria ouvir então? Como ele iria saber de Jesus se não houvesse quem pregasse? Como o apóstolo Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Não tinha ninguém que pudesse falar para Paulo. Tal era a dureza do seu coração, tal era a sua posição de inimizade contra Jesus. Então o Senhor, por causa dos seus planos para Paulo, por causa da importância que o apóstolo Paulo teria no decorrer da igreja, no futuro da igreja, ele tomou medidas especiais para falar com Paulo. Ele tomou atitudes especiais para que Paulo pudesse ser sensibilizado e entender que aquele Jesus que ele tanto perseguia era a verdade, era o Deus que ele precisava. Então, por isso, o Senhor fez uma revelação especial. Ouso dizer, irmãos, que Jesus está pronto para fazer uma revelação especial para qualquer um. Jesus está pronto para se revelar na vida de qualquer pessoa, conforme a nossa necessidade. Hoje, graças a Deus, nós temos diversas outras formas, né? E a igreja não tem mais o inimigo como tinha o apóstolo Paulo. Nós temos a Bíblia, temos diversas igrejas, pregadores, temos o Evangelho nas nossas portas, tão acessível. Mas o Senhor está pronto para se revelar ao coração de quem não o conhece, da forma que seja necessária, porque o que Ele quer é se revelar a todos os homens, todos. Não há um escolhido para receber a Jesus e outro não. Todos os homens. Nós lemos em João 3,16, um versículo bem conhecido por todos nós, que Deus nos amou de tal forma que enviou a Jesus para que todos pudessem se salvar. Todos que crescem em Jesus recebessem a vida eterna, não perecessem mais. Portanto, a vontade de Deus é que todos se salvem. Deus não quer que ninguém se perca. E Ele está disposto a qualquer tipo de esforço, de fenômeno, para se revelar a mim e a você. Graças a Deus, hoje não há mais necessidade. Vivemos na era da graça, onde nós temos abundantemente a palavra de Deus, tão acessível a todos. Mas naquela época o apóstolo Paulo não tinha essa possibilidade, não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Então o Senhor interfere de uma forma contundente, de uma forma marcante na vida dele. E aquele acontecimento prejudicou sua visão por causa da luz. Ele ficou cego. Ele continuou o caminho levado por sua mão, sem enxergar para onde estava indo. Ele estava naquela casa lá de Judas, completamente cego. Então o Senhor enviou Ananias para, além de encher do Espírito Santo, além de restaurar a sua vida espiritual, restaurar a sua vida material. Aqui nós encontramos uma outra particularidade da restauração do Senhor. Ela abrange todas as áreas da nossa vida, não é somente a nossa vida espiritual.
ela abrange também a saúde, todas as circunstâncias que possam atrapalhar o ministério para o qual o Paulo seria chamado. Então o Senhor também restaura as nossas vidas materialmente naquilo que nos prejudica de servi-lo, naquilo que nos atrapalha de seguir a sua vontade, de seguir o seu caminho. E o Senhor está pronto para restaurar integralmente a nossa vida. Tenho certeza que muitos de nós, eu inclusive, somos testemunhas de quanto o Senhor interferiu em nossas vidas para que pudéssemos ser úteis na sua obra. São tantas as pessoas que passaram pela minha vida, que eu não Valéria também conhece, talvez ela própria e eu, compartilhamos dessa experiência. O Senhor promoveu mudanças profundas em nossas vidas. E essas restaurações materiais, físicas, nós nunca poderíamos ter promovido sozinhos. É o Senhor quem age. Não adianta imaginarmos que nós sabemos o que é que o Senhor precisa de nós. Não sabemos. O Senhor tem proposto um ministério para cada um de nós. Ninguém é chamado por acaso ou para ver o que vai dar. O Senhor tem um plano para as nossas vidas. Tem um plano para a sua vida. Sabe por que você existe. E por isso, Ele está pronto para se revelar e para restaurar a vida de todos os que se encontram com Jesus. Aí depois nós encontramos a segunda face de uma restauração, no versículo 15, onde nós vemos o porquê de uma restauração. É claro, irmãos, que a restauração que o Senhor nos concede é somente bênçãos, é somente alegria, é somente coisas boas. O Senhor não restaura uma vida para que ela fique pior. O apóstolo Paulo estava cego e passou a enxergar. Quem estava com problemas deixou de ter os problemas para poder servir. Então é claro que ser restaurado pelo Senhor é somente acontecimentos bons, bênçãos sem medida. E é claro que essas bênçãos têm um porquê. Por que Deus iria restaurar uma pessoa para nada? Por que Deus iria restaurar uma vida para que ela fosse inútil ou continuasse sendo afastada? É claro que tem um propósito para que Deus mexa na minha vida e na sua vida. Aliás, irmãos, Deus não faz absolutamente nada sem um propósito. Todas as ações do Senhor têm um porquê, está ligado ao seu projeto. Portanto, para que o Senhor promova uma restauração abençoada em nossas vidas, tem que ter um porquê. No caso de Paulo não foi diferente. E aqui nesse versículo nós lemos, quando ele diz: restaure-lhe a vida, pois ele é um instrumento escolhido para levar o meu nome. O apóstolo Paulo seria então um mensageiro. O Senhor sabia para que queria o apóstolo Paulo. Tinha um motivo para isso. Levar o nome de Jesus significa passar a ser cristão, passar a ser representante de Jesus. Levar o nome de Jesus diante dos outros, diante dos gentios, diante de estranhos, diante de reis, diz o texto. Ou seja, ele teria um imenso ministério pela frente que ele jamais ousaria imaginar, mas o Senhor tinha um programa que ele podia seguir. Então ele teve a sua vida restaurada porque tinha um propósito no coração do Senhor. O Senhor está pronto para restaurar a vida de quem quer que seja qual for o problema. Um dia desse a gente estava conversando e alguém levantou a questão: o Senhor poderia hoje curar doenças? Eu não lembro onde foi essa conversa, eu acho que foi lá na associação. E é claro que um outro pastor então disse: é claro que sim. Qual é a limitação do poder de Deus? O que o Senhor não pode fazer? O que Deus tem impedimento de fazer em sua vida e em minha vida? Não tem nenhum impedimento senão o nosso próprio coração. Só nós podemos dizer não para o Senhor. Nada mais pode dizer. Se o Senhor deseja restaurar a nossa vida para que nós sejamos úteis, Ele vai restaurar. Seja qual for o problema que nos impeça de servi-lo, seja qual for a dificuldade que eu tenha, o Senhor vai mexer no meu coração, na minha estrutura, vai mexer no ambiente ao meu redor e vai fazer com que eu tenha plenas condições de servi-lo. E isso vale para todo mundo, para você também, para qualquer pessoa que se proponha a servir ao Senhor. Então, o apóstolo Paulo foi restaurado porque o Senhor queria que ele levasse o seu nome, que
que ele fosse um representante do seu nome em outros lugares, no campo missionário. E aí nós encontramos então a terceira face de uma restauração, que nós encontramos lá no iníciozinho de onde nós lemos, no versículo 11, quando ele diz assim: pois, no finzinho do versículo nos diz, pois ele está orando. Queridos, o que será que Paulo estava dizendo em oração? O que será que ele estava orando? Ele tinha passado por uma forte experiência, ele estava comovido, ele estava constrangido. Então, quais eram as palavras dele orando há 3 dias? Será que ele estava dizendo: Senhor, me dê prosperidade, me dê saúde? O que será que ele estava pedindo ao Senhor? Ele estava pedindo que o Senhor restaurasse a sua vida. Então, queridos, com essa pequena palavra, o Senhor observou que Paulo estava orando. Então, em resposta àquela oração, ele mandou um servo. E a gente vê que ele não mandou um anjo que veio do céu para revelar, não. Ele mandou um homem de Deus para falar com Paulo. Ele mandou um membro da igreja para chegar para ele e orar por ele e restaurar a sua vida, porque ele estava orando. Então o apóstolo Paulo entendeu quem era Jesus. Ele compreendeu a importância da obra de Jesus na terra e o quanto ele estava sendo contrário à vontade de Deus. O quanto ele necessitava de transformações. E ele estava pedindo: Senhor, eu preciso ser restaurado. Eu preciso ser corrigido. Preciso ser aprimorado para poder ser usado pelo Senhor. Então o Senhor prontamente estendeu a sua mão e enviou um servo dele para orar com Paulo e restaurar-lhe as dificuldades que o impediam de trabalhar e encher o seu coração com o Espírito Santo. Então, queridos, nós vemos que essa grande maravilha, que é a restauração que Deus pode conceder às nossas vidas, quaisquer que sejam as nossas dificuldades, começa no nosso coração. Começa na sua oração, em olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que eu preciso ser restaurado. Se ele estava pedindo restauração, ele sabia que precisava de modificações. E pedir: ó Deus, restaure a minha vida. Faça com que eu volte a ser aquela pessoa que o Senhor planejou antes de eu nascer, para que eu possa me tornar útil nas mãos do Senhor. Esta é a oração de quem vai ser restaurado. Então, queridos, vamos orar para encerrar o nosso momento de meditação. Eu convido a todos que fiquemos de pé e vamos falar com o nosso Deus a respeito da restauração em nossas vidas. Oremos. Querido Deus, nós te damos graças, ó Pai, por esse momento, onde muitos de nós certamente podem ouvir a Tua voz em nossos corações. E pedimos, ó Deus, que a Tua palavra possa penetrar profundamente nesses corações que porventura esta noite oraram pedindo ao Senhor uma restauração. Escuta, ó Deus, esses Teus filhos e filhas que desejam mudar, que desejam passar por transformações de modo que venham a ser plenamente úteis nas Tuas mãos, na obra de Jesus. E faz, ó Deus, com que a Tua obra seja visível por todos, que ele possam todos sair daqui esta noite com a plena convicção de que foram tocados pelo Teu Santo Espírito. Da mesma forma agradecemos, ó Deus, por muitos de nós que em outros momentos já tivemos essa experiência e nos sentimos restaurados pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão e continua, ó Pai, a trabalhar as nossas vidas, nossos corações, de modo que a cada dia venhamos a estar mais próximos do ideal do Senhor, para que a Tua obra, a Tua igreja possa contar com os nossos braços, nossas mãos, com o nosso amor. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra e te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos para as nossas vidas, agora que nós estamos chegando ao final deste momento, quando vamos, Senhor, para as nossas vidas seculares, nos afastaremos uns dos outros. Te pedimos, ó Deus, que através do Teu Santo Espírito permaneçamos todos unidos em oração. Seja, Senhor, com cada um de nós,
fazendo com que sejamos os representantes do Senhor, da tua igreja, onde quer que estejamos, de modo que o mundo possa ver, ó Deus, que nós fomos transformados pelo poder da tua palavra. É o que nós pedimos, Deus amado, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e vamos ainda orar silenciosamente por mais alguns instantes ao som do pós-lúdio. Este é o momento onde nós podemos apresentar ao Senhor as decisões que tomamos, e o Senhor somente conosco vai concluir a sua obra em nossos corações. Oremos então silenciosamente ao som da música. Depois da música, nós nos retiramos para os nossos cumprimentos na sala ao lado. Oremos.